Paulo, com ele, o melhor repórter do Brasil. Vem comigo, Miguel, vem comigo. Coloca na tela ele. Lucas Padula, ele vai trazer mais detalhes sobre o dito empresário, que para mim são vagabundo, Padula, que matou um motociclista. Ele estaria com a habilitação cassada e 88 multas por velocidade. Vagabundo! É isso, Padula? Oi, Renato, ótimo dia para você e para quem nos acompanha aqui no Ronda do Povão. Foi uma exclusiva que nós soltamos ontem no portal Meio News, em colaboração com o jornalista Simon Lima. Antes de dar informação, Renato, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você que já tem muito tempo de experiência, você vai saber me responder. Para você ter a CNH cassada, Renato, quantos pontos são necessários? 100 pontos, né, rapaz? Média, porque ele teve 88 multas. 88 multas, Padula. Padula, isso é uma afronta, não só, veja só, isso é uma afronta não só ao Estado de São Paulo, isso não é uma afronta não só ao Código de Trânsito Brasileiro, isso é uma afronta à soberania desse país, porque isso é um completo desrespeito às leis do país. 88 multas por excesso de velocidade, ou seja, eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Essa é a política que nós vamos adotar nesse país? Fica aqui o nosso chamado às autoridades brasileiras, aos deputados do estado de São Paulo, ao governador Tarcísio, que eu tenho certeza que não compactua com isso. Pessoas sérias que precisam ser duras. Não pode, viu, Padula? Porque se ficar punindo só o pobre nesse país, aí o povo vai se revoltar, viu, Padula? Pois é, Renato. São 88 multas por excesso de velocidade e por andar em faixa de ônibus de forma proibida. Mas o detalhe principal desse caso, por isso que eu perguntei de quantos pontos são necessários para ter a CNH cassada, porque, por incrível que pareça, eu acho que a senhora nunca vai ver tanta pontuação quanto essa que eu vou trazer. Mas esse motorista, Renato, estaria com 450 pontos na carteira por justamente ter esses problemas relacionados a multas por excesso de velocidade e por andar em faixa exclusiva de ônibus. Essa informação foi apurada ontem através das fontes que eu tenho aqui em São Paulo e que mostraram ali que esse era o principal, então, ponto. E com isso, Renato, é claro, a gente vai depender de uma confirmação por parte do Detran, mas com essa quantidade de ponto, a gente pode entender que a CNH está cassada, ou estaria cassada. Esse motorista, né, o Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, empresário, dono de um restaurante Beco do Espeto aqui em São Paulo, região do Itaim Bibi, está sendo acusado de matar então esse motociclista, o Pedro Kaique, de 21 anos, depois de um acidente, depois de uma discussão aqui na Avenida Interlagos, em São Paulo, como nós trouxemos ontem. Inicialmente, viu, Renato, o caso foi indiciado aí como culposo, porém, testemunhas e vídeos e também algumas versões não confirmadas em depoimentos, porque ele já deu vários depoimentos e nenhum deles confirmou a versão que ele dava, mostram que ele estaria cometendo o homicídio doloso quando há intenção de matar inicialmente, porém depois mudaram para homicídio doloso com dolo eventual por motivo fútil ou torpe. Isso porque ele estaria em um momento de raiva e por isso, depois de ter o retrovisor, ele perseguiu o motociclista e teve a intenção ou de ferir, ele assumiu o risco, ou de ferir ou de matar esse motociclista. Inclusive, nesse momento, Renato, ele deve estar sendo encaminhado para o Fórum da Barra Funda para justamente passar por audiência de custódia e assim a justiça decidir se ele permanece preso ou se ele vai responder em liberdade. Também nesse momento acontece o velório do Pedro Kaique, de 21 anos, pai de uma criança de 3 anos, como nós trouxemos com exclusividade, e também um recém-casado. Ele casou em janeiro desse ano, viu, Renato? E nesse momento acontece, então, o velório desse homem aí, com uma cerimônia marcada, Renato, por muita revolta por parte dos parentes. Inclusive, o pai ontem chegou a agredir o motorista da Porsche por justamente estar revoltado contra essa situação, e ele pode, de uma certa forma, manifestar, porque ele sabe que, dependendo do que acontece, o empresário pode sair pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Então essas imagens a gente registrou ontem que mostram o momento dessa agressão. Agora pela manhã, Renato, eu recebi um processo, vou ser bem breve aqui porque o processo é bem longo, mas um processo de 273 páginas e que mostram que esse homem estava perseguindo uma família
há uma semana, utilizando também da Porsche amarela. Essa família seria um ex-sócio, viu, Renato? Eles tinham uma sociedade com esse empresário e decidiram encerrar essa sociedade. E depois disso, teve muito registro de agressões e de ameaças. Na última semana, uma semana para ser mais exato, ele perseguiu uma família com a mesma Porsche, com a intenção de poder ocasionar um acidente para dar prejuízo nessa família. Essa informação eu acabei de receber, inclusive daqui a pouquinho vai estar no Meio News, e pode, com essa informação, viu, Renato, mudar a história, mudar o rumo das investigações por parte desse empresário, Renato. Ô Padula, eu queria fazer um questionamento para você. O delegado está indiciando ele por homicídio doloso ou culposo? Por homicídio doloso com dolo eventual por motivo fútil ou torpe. Perfeito. Quando ele assume, né, Renato? Quando ele tem a intenção, né? Ele assume o risco de matar ou de lesionar alguém, mas não pode ser doloso, doloso com a intenção de matar. Isso porque, segundo o delegado, ele teve um momento de fúria e por isso decidiu, de uma certa forma, seguir o motociclista para poder cobrar o que seria o retrovisor quebrado. Mais uma brecha do direito, mais uma brecha do direito. Bem colocado, viu, Padula? Agora eu faço um questionamento para você. E o Ministério Público do Estado de São Paulo já se posicionou? Ainda não. A ideia, Renato, é primeiro passar pela audiência de custódia. Se caso esse homem for liberado, aí sim o Ministério Público pode se manifestar. Mas o Ministério Público vai acompanhar a audiência de custódia, Padula, e eu faço esse questionamento para você, porque muitas vezes o delegado de polícia, ele faz, né, obviamente, ali a colocação como homicídio doloso, e o Ministério Público reverte essa acusação. E o acusador, o fiscal da lei, é justamente o Ministério Público. O delegado acaba perdendo a força dessa acusação, né? Então nós precisamos acompanhar esse caso, mas eu queria colocar aqui 2 pontos que eu considero principais, né? Como você bem colocou, nós temos uma experiência com jornalismo policial. Eu fui repórter policial e acompanhei muitos casos, inclusive no Tribunal do Júri. E eu quero colocar aqui 2 coisas nesse país que precisam acabar, né? A primeira, que é a mais absurda, é que esse camarada pode ser colocado em liberdade, mesmo que a manutenção da prisão seja feita na audiência de custódia, através de uma medida cautelar. Eu não sei se ele já tem passagens policiais, acredito que não, Lucas Padula. Não, é o primeiro caso. É o primeiro caso, então é muito possível que o advogado consiga uma medida cautelar e esse camarada responda em liberdade. Coloque uma tornozeleira eletrônica por algumas semanas, e depois, quando a poeira baixa, manda tirar a tornozeleira eletrônica. E aí, meu camarada, só perde quem morre, viu, Padula? E o segundo ponto, né, que é o mais comum, e eu volto a falar sobre a questão do Ministério Público, né? O Ministério Público tende a mudar a acusação, quase que sempre, do homicídio doloso para o homicídio culposo, para que o camarada responda em liberdade e não fique em regime fechado. É muito triste, viu, Padula? É muito triste porque você vê a revolta de um pai que perdeu um filho, você vê toda a revolta de um estado e de um país, né? E não tem um deputado nesse país para abrir a boca no Congresso Nacional, para que a gente tenha leis mais fortes. Um homem sem medo é uma praga na sociedade, eu falo isso todo santo dia. Esse camarada, dito empresário, que para mim é um vagabundo, não tem medo da justiça, Padula. Ele acha que rico pode tudo. E olha, ele não acha isso não. Alguém disse isso pra ele. Eu não sei se foi o advogado dele, se foi o pai dele, mas alguém disse isso pra ele. Porque para ele ter 88 multas por excesso de velocidade no estado como São Paulo, meu camarada, que tem câmera em toda esquina. Mas não é, né, Renato? Ele é empresário extremamente conhecido por um ramo de restaurante aqui em São Paulo. Nós trouxemos, inclusive, essa informação ontem com exclusividade aqui no Ronda do Povão. Depois acabou sendo confirmado. Ele, por ser empresário de um ramo extremamente conhecido, se você procurar na internet, Renato, está lotado e faz fila para poder entrar. E ele também culpa do povo, culpa do povo brasileiro, culpa do povo brasileiro que compactua com crime, com vagabundo. Porque um camarada como esse era para ninguém mais frequentar o seu restaurante. Essa é a verdade. Um país sério seria assim. Essa seria a resposta do povo.
Pois é, inclusive a matéria que ele usou a porte para poder perseguir e também ocasionar um acidente, viu, Renato, contra os ex-sócios desse restaurante, acaba de chegar no Meio News. Então quem quiser assinar aqui, quem quiser assistir depois, ler, vai estar com exclusividade o acesso que nós tivemos a esse documento, viu, Renato, que pode, como eu disse, mudar o rumo da história. Padula, parabéns pela apuração. Você apurar com responsabilidade é uma coisa rara nesse país. Poucos jornalistas se prestam